Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Triunfa. Bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso de Fenômenos Mecânicos. E na aula de hoje nós vamos começar a estrear um assunto novo, tudo bem? Que é a nossa dinâmica. A gente vai falar de dinâmica e força hoje. Bom, o que é interessante notar? Até agora, o que a gente estava fazendo? A gente estava trabalhando com a parte cinemática. E o que a gente falou que cinemática era? A cinemática era ali uma análise dos movimentos, mas sem considerar as causas desses movimentos, se lembram? Bom, o que a dinâmica faz agora pra gente? A dinâmica vai fazer análise dos movimentos, só que agora de uma maneira mais ampla. Aqui a gente vai estar preocupada com a causa dos movimentos. E o que causam esses movimentos? Bom, o que causa esses movimentos é o que a gente chama aqui de forças. As forças são as causadoras dos movimentos que a gente vai trabalhar. E aí, as forças estão associadas às acelerações, né? Que a gente viu ali um pouco já em aulas passadas, que existiam acelerações. As acelerações, elas vêm justamente por causa das forças. Bom, uma coisa que é muito... Então, já que a gente vai trabalhar com força, né? É muito importante que a gente saiba o que são forças, né? A gente vai conceituar agora um pouquinho força. Bom, uma coisa muito importante, que é imprescindível saber, é que a força é uma grandeza vetorial, tudo bem? Bom, nem todas as forças a gente vai denotar aqui pela nossa letra F, mas essa é de exemplo. Como a gente está trabalhando com grandezas vetoriais, a força é uma grandeza vetorial, o que a gente vai fazer? Normalmente você tem que colocar aqui uma setinha em cima dela para justamente denotar que você está falando que isso daqui é um vetor, ok? Para nossas aulas serem mais rápidas e tudo mais, nem sempre a gente vai estar adotando essa notação. Às vezes a gente vai estar adotando diretamente o símbolo da força, mas sem colocar toda vez a setinha aqui em cima. Porque, por exemplo, a aceleração também é vetorial. Então, quando a gente colocava lá o A, também você tem que denotar assim dessa forma na fórmula, né? Que o A é vetorial. Bom, a ideia é justamente você saber que é vetorial e que você tem que ver com o seu professor, porque alguns professores realmente pegam no pé com relação a essa situação de cobrar que você sempre coloque aí a setinha indicando que é um vetor. Alguns não cobram isso, alguns cobram. É bom você saber que é assim que funciona e saber o que o seu professor deseja na prova, tudo bem? Bom, sabendo disso, o que é interessante falar sobre força? É interessante falar que as forças são divididas em duas classes, tudo bem? Quais são elas? A gente chama aqui de forças de contato e temos também o que a gente chama de forças de campo. O que são cada uma delas? Basicamente, força de contato, como o próprio nome diz, são forças onde nós temos contato entre os corpos. Então imagina um corpo vindo e colidindo com o outro, ou então um corpo aqui parado vem o outro e empurra ele. Basicamente, são forças que acontecem devido ao toque, né, ao contato de dois corpos. Uma análise mais aprofundada, a gente poderia ver que essas forças de contato, elas são devidas às forças elétricas. Mas não cabe, nesse momento, nesse curso, a gente fazer uma análise tão profunda como essa e ver como é que isso funciona. O interessante, o importante de vocês saberem é justamente que existem forças de contato e forças de campo, e que a força de contato ocorre quando nós temos os dois corpos, ou dois ou mais corpos em contato. Bom, e as forças de campo, como é que são, como é que funcionam, né? Quem são elas? São justamente as forças em que nós não temos aí o contato de dois corpos, dois ou mais corpos, né? São justamente, por exemplo, aí o que a gente chama aí, ó, a gente fala que a gente tem o campo gravitacional. O que é o campo gravitacional? Como é que a gente pode entender de uma maneira fácil? Observando o nosso sistema solar, o que a gente sabe? Que o Sol tem vários planetas em sua órbita, correto? Bom, como é que isso funciona? O Sol não está em contato com os planetas. Mas, por mais que ele não esteja em contato com os planetas, existe uma força agindo sobre o Sol e os planetas, que é o que a gente chama de força gravitacional. Então você percebe que existe uma força atuando, mesmo sem haver contato entre os corpos. Então a gente faz essas duas divisões basicamente para entender isso. Existem forças que existem que não estão ali havendo contato, e forças aqui em que é necessário haver contato para elas existirem, tudo bem? Bom, basicamente para a aula de hoje é só, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre cada tipo de força mais para frente nas próximas aulas.
Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acessem o link do formulário na descrição do vídeo. Aguardo vocês na próxima aula e tchau!